Né? Boa tarde para você, para Di, pro Seabra Lelhão e o Samuca também aqui com a gente no Tempo Esportes, pra gente falar dessa preparação do Cruzeiro. Começou na terça-feira, né? E aí, penúltimo dia de treinamento. Agora o Larcamon já começou mesmo a definir a equipe, já pensando no Tombense, adversário de domingo. Ipatingão, 7h30 da noite, estaremos lá no Ipatingão para acompanhar tudo desse duelo decisivo aí. O Cruzeiro que no primeiro mata-mata que teve no ano não foi legal, não foi bom, muito pelo contrário, foi péssimo aquela eliminação pro Souza. Agora o Larcamon e todo o grupo tem a oportunidade de, nesse novo desafio, novo duelo também, mata-mata, superar, colocar uma pedra pelo menos no que passou, pelo menos mostrar o que aprendeu daquela derrota pro Souza 2-0 na Copa do Brasil, aquela eliminação precoce. O Cruzeiro do Larcamon tem a volta do Neres, né? A gente até falou durante a semana, anteontem já estava liberado para os treinamentos, deve ainda permanecer, Xará, como opção apenas no banco de reservas, mas por outro lado, uma outra opção, essa que empolga um pouco mais a torcida, o Álvaro Barreal, argentino, 23 anos, vai atuar como ala ali pela esquerda. O Larcamon até disse que pode, quem sabe, depois da vitória por 2-0 sobre o Uberlândia, aquele último desafio da primeira fase, até falou que quem sabe podemos atuar com ele pela direita para trazer com a perna trocada para o meio, ser uma opção de chute, mas ele mesmo, o próprio Barreal, falou que prefere, a preferência dele realmente é atuar pela esquerda e como um ala, como se destacou pela MLS. Está treinando já desde a semana passada, ainda segue no treinamento e aí vai depender mesmo da opção da comissão, já que o nome dele entrou no bid, para quem sabe se aparecer entre os relacionados, deve divulgar apenas amanhã a lista de relacionados do Cruzeiro e aí a gente fica na expectativa. Se ele surgir por lá, se o nome dele aparecer, realmente vai ser mesmo uma opção, uma boa opção que deve ter o técnico Larcamon para esse time do Cruzeiro, principalmente do lado esquerdo. A dúvida que fica, Xará, fica mesmo por conta do lado direito do ataque do Cruzeiro. O Vital começou o jogo contra o Uberlândia, foi aliás a primeira oportunidade dele desde o início da partida, iniciando uma partida, a primeira dele com o Larcamon. E aí a tendência é que ele siga na equipe e que ele possa ser mantido para, quem sabe, o Cruzeiro ter um pouco mais de força, não só pelo lado direito, mas sobretudo também no meio campo, ele tentando dividir essas ações, articulações do Cruzeiro no meio campo com o Matheus Pereira, para que não fique tão sobrecarregado camisa 10 do Cruzeiro. O Vital, que não foi tão bem, é verdade, esse jogo contra o Uberlândia, mas foi substituído logo aos 15 minutos do segundo tempo. E aí o Papagaio, que também foi uma opção pelo lado direito, é verdade que ele ali não é a dele, né? Não é a função dele, ele que joga mais centralizado, mas o Larcamon testou ele nessa posição e, curiosamente, nesse jogo contra o Uberlândia, na dele, como centroavante, acabou fazendo o segundo gol do Cruzeiro. Então fica essa dúvida, se vai manter o Vital ou se tenta o Papagaio. Acredito que ele deve manter o time, mas tem essa opção o técnico Nicolás Larcamon, já que testou o Papagaio por ali, e o Papagaio tem correspondido, fez gol contra o Uberlândia, fez gol também contra o Democrata, enfim, mesmo fora da posição, não deixa de ser uma opção também, Xará. Pois é, e tem um outro detalhe interessante, né? O Cruzeiro não ganha o Campeonato Mineiro desde 2019. Aquele ano trágico para a torcida celeste, né? Para a China Azul. E além do título, tem um outro feito que o Cruzeiro não conquista desde aquele ano, que é ter o artilheiro do Campeonato Mineiro. E nesse ano tem a possibilidade de uma boa briga entre o Igor Bahia do Tombense e o Dineno, né? O Mastriani ainda é o líder do ranking no campeonato, já não pertence mais ao América, né? Jogou 2 jogos pelo que ele picou a mula, tá lá no Atlético Paranaense, mas você tem o Igor ali na cola, o Dineno também com 2 gols a menos, né? Em relação ao Igor Bahia. Então, o Igor tem 6 também, igual isso, o Igor 6. Exatamente, Lelão. Então, assim, tem essa possibilidade, né? Do jogo pegar ainda mais fogo, se é que existe isso, mas tudo bem, tendo essa briga pela artilharia. Então, assim, mais um ingrediente pra essa partida no horário não tão bom, né? 7h30 da noite de domingo. É o senhor que está nos jogos, Daniel Seabra? Sim, senhor. Parabéns. No horário não tão bom. Tá. Vamos lá, um horário ruim pra caramba, né? Horário péssimo, né? Boa. O horário não tem nada a ver com futebol, né? Domingo, 7h30 da noite, nada a ver com futebol.
Dessa briga aí pela artilharia, Xará, o Mastriani tá fora, né? Fora sim, é artilheiro hoje, claro, é muito importante os números dele, mas não disputa essa semifinal. E aí, pra falar da turma que tá na semifinal, entre os dois aí, vamos dizer, o Igor Bahia e o Dineno, um tem 6, outro tem 4 gols. Tem o Jonatas do Atlético, que também tá fora, tem 5 gols, e outros 2 jogadores também com 4 estão na semifinal, o Renato Marques do América e o Hulk do Atlético também tem 4 gols, então é uma briga também pela artilharia dos times que estão na semifinal, os 4 que estão na semifinal. Para além dos 4 gols que o Dineno já tem, Dilmara, você tá gostando da performance do argentino que veio do Pumas do México nesta temporada 2024? Tô gostando, sim, acho que ele encaixou muito rápido, né? De todos que chegaram, né? De quem foi experimentado, ele foi realmente o que a gente sentiu que teve menos problemas nessa adaptação. Acho que ele não teve problema nenhum, né? Porque desde o primeiro jogo ele foi muito tranquilo, ele alterna posições com muita facilidade, ele briga muito, ele é muito brigador. Isso foi impressionante, né? A forma como ele se dedica, a entrega, ele tá na frente, no ataque, daqui a pouco ele tá lá na defesa ajudando. Esse tipo de jogador, além de ter uma condição física muito boa, tem que ter essa condição física, ele também tem que ter uma visão de jogo muito boa, ele tem essa visão, eu gosto muito dele, acho que, assim, foi acertado mesmo, não teve problema nenhum de adaptação ao Cruzeiro, entendeu muito fácil o esquema, seja com 3 zagueiros, seja fazendo ali meio falso a história, e você vê que ele fica no jogo, né, até o final, porque ele tem muita determinação. Até no jogo que foi eliminado lá pela Copa do Brasil diante do Souza, ele foi determinado, né? Que coisa interessante, com um gramado horroroso que não tinha jeito e tal, e ele continuou ali na batalha. E aí, tá gostando do Dineno também? Você vê que se tem alguém ali que nessa briga pela titularidade no Cruzeiro, alguém que seja à altura dele? Não, hoje não, porque o Cruzeiro também tem poucas opções para ataque, né? A gente vai pegar aí os que estão brigando para entrar, o Dineno tá fazendo os gols dele, né? Eu acho que ainda é cedo, ele já fez gol até lá no Atlético Paranaense também, e ele segue como artilheiro do Campeonato Mineiro. A primeira fase já acabou, né? Que coisa. E eu tô conferindo aqui, Lelão, a lista de artilheiros do Cruzeiro no campeonato. Tá isolado o Juan Dineno com 4 gols. Depois você tem Zé Ivaldo com 2, João Pedro com 2, o Papagaio com 2. E depois o resto da galera, né, dos gols marcados, o Gasolino com 1 gol e por aí vai. Fala em João Pedro continua afastado? Sim. Continua afastado. O Totonho até botou ele no time titular hoje no bar, e a gente assim, nossa, mas tá sabendo legal, hein, Fiote? Já disse o Bola do Pânico, né, Helena? Não, e ainda falou que o Samuel é que informou, né? Eu tô louco pro Samuel chegar ao programa pra perguntar pra ele. Você falou isso que horas, né? Pois é. Bom, mas de qualquer maneira, o Dineno é o seguinte, né? Ele é um fazedor de gols. Ele se posiciona bem e tal, não é um jogador habilidoso, isso aí é inegável, mas ele tem uma grande virtude que é se posicionar bem dentro da grande área, e por isso ele já fez 4 gols. Aí alguém me fala, mas ele fez 4 gols empurrando a bola pro fundo das redes. Exatamente, porque ele sabe se posicionar. É por isso, é simples. Então, essa a grande virtude dele. Você esperar ele pegar a bola no meio de campo, como o patrão dele pegava, limpava 3, 4, 5 e fazia o gol, ele não vai fazer, não sabe. Mas
ele tem se posicionado bem e quando a bola chega ali redondinha para ele finalizar, ele não costuma perder não. Então tá fazendo um campeonato bom e tá muito próximo aí de igualar em pouquíssimos jogos o mesmo número de gols que fez o Gilberto ano passado em 38, 39 jogos vestindo a camisa do Cruzeiro. No Campeonato Mineiro já até superou, né, Lelhão? O Gilberto fez só 3 no Campeonato Mineiro. Tem um jogo só, né? Verdade. Não, eu gosto de falar o seguinte, que o Gilberto, ele fez 6 gols, mas você recorda até os adversários que ele fez, que foram 3 no Vila, mais 2 no América e mais 1 no Bragantino. Exatamente. Entendeu? Isso aí é inesquecível. Ficou tão fácil, né? E um jogador que a gente tinha expectativa que ele fosse, né, ser o grande artilheiro do Cruzeiro na temporada. E teve chances pra isso, só que perdeu muitos gols também, né? E aí, falar que o Dileno também só faz gol em cima da linha, ele só fez assim contra o Vila, né? Os outros gols, os 3 de cabeça que ele fez, foram gols muito difíceis, né? Rafa, mas tem um rapaz aí que falou, não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Foi o problema do Cruzeiro na temporada passada. Então, se você tem hoje esse cara tão determinado, como é o caso dele, porque ele é muito determinado, né? É igual o Lélio falou, ele não parte com a bola, não tem nada, não é diferenciado, até porque se ele fosse isso tudo, obviamente, né, o preço e tudo mais seria outro. Deixa eu dar o crédito, um abraço pro Dada Maravilha, né? Claro que ele falou essa frase, né? Exatamente. Mas só pra completar, mas ele é extremamente voluntarioso, um cara que chega, é um cara que eu acho que é aquele de confiança do treinador, ele fala assim, não, esse aí, deixa que ele tá fazendo. Ô Samuca, antes de você responder a essa pergunta do Lelhão, já que o Totonho citou você, o Totonho tá escalando o João Pedro aí no time titular e falando que é informação sua, viu, Samuca? Meu Deus. Mas enfim, antes da gente falar um pouquinho disso aí, queria que você falasse, a gente tá falando da briga pela artilharia e o Dineno nessa briga particular, nesse jogo exclusivamente, contra o Igor Bahia. Dá pro Dineno chegar, né? São 2 gols só e o argentino tem regulado, né? Pois é, tem regulado, esteve muito próximo de marcar, boa tarde para todo mundo aí que nos acompanha o Tempo Esportes, esteve muito próximo de marcar contra o Uberlândia, né? Ele tá muito perto ali para concluir, como vocês disseram há pouco, e é um jogador que ele vai se adaptando, né? A cada dia, esses dias mesmo eu fiz uma entrevista com o Lucas Romero e ele estava destacando o profissionalismo do Juan Dineno, que eles até brincam que quando tem folga, o Dineno vai pra toca normalmente como se tivesse treino, aí faz lá recuperação, faz esteira e etc. O Romero destacando um profissionalismo absurdo do jogador que vem de ótimos números lá no futebol mexicano e aqui já começa regulando. Claro que com o passar do tempo a tendência é dele se soltar ainda mais, né? Eu tenho gostado bastante da participação do Juan Dineno, não só ali na função dele como centroavante, né? Mas ajudando também. Teve um lance contra o Uberlândia que é um lançamento do Zé Ivaldo, ele dá um toque de futevôlei, né? Com o peito pro Matheus Pereira. Então, quando ele sai da área, ele sabe construir também. Acho que o Cruzeiro acertou muito na busca por esse jogador e vejo aí. Eu apostava no Gilberto, né? Mas a condição física que ele já demonstrou desde o início, aí não deu certo, depois entrou nessa fase aí de perder chance clara. Ao contrário do Gilberto, dá pra imaginar o Dineno entregando muitos gols aí pro Cruzeiro ao longo da temporada. Ô Samuca, E sobre o João Pedro? Ué? Você falou hoje de manhã que o João Pedro vai jogar domingo, Samuca? Que é o Totonho que falou. Falei do Totonho. Que isso, galera? Olha aí, ó. Então, beleza, Totonho. Alfredo Viana. Toma essa aí, trouxa. Fica esperto, Totonho. Fica ligeiro. Mas aqui, sobre a história dos garotos, o Fernando, eu acho mais difícil ele voltar a ser aproveitado do que o João Pedro, porque o Fernando é reincidente. Então, eu acho que eu já contei essa história aqui. Quando ele voltou a ter a chance, todo mundo conversou com ele. Garoto, você pisou na bola na reta final do ano passado. Quando a gente ficava aqui, por que o Zé Ricardo não leva? Por que o Autuori não leva? Por que ele não tá sendo relacionado? E todo mundo aqui, né? A gente tentando imaginar o que tinha acontecido. E ele tinha aprontado e ficou fora ali dos últimos jogos. E aí todo mundo conversou com ele. Garoto, você vai receber mais uma chance. Você tá vindo de uma ótima copinha, então se comporte. A torcida gosta de você e etc. Ele ouviu
de um lado, saiu do outro e aprontou de novo. E o João Pedro não, foi a primeira vez, né? O primeiro deslize. Então, acho que o Cruzeiro em algum momento pode dar uma nova chance pro jogador. Ele que tem contrato de uma temporada com o Cruzeiro até o inicinho ali de 2025 e eles vêm treinando à parte. Agora, como não é reincidente, o Cruzeiro já teve outros casos, por exemplo, o Jajá e o Bidu, o próprio Alisson, eles voltaram a ter uma chance. Não foram reincidentes. O João Pedro não é. Então o que eu imagino é que em algum momento ele possa voltar a treinar aí com o profissional na Toca da Raposa 2. Tá lá no famoso cantinho da vergonha, né? Pare pra refletir e depois você volta. Aí também coisa da... Errou, né, gente? Quem nunca errou é da juventude, eu acho que não é também, acabou a carreira do cara porque ele fez isso, eu acho que dá pra passar por cima disso aí, acaba prejudicando o Cruzeiro, prejudica o cara, ele se prejudicou, claro, agora provavelmente ele tem a consciência disso, então é muito novo, eu acho que vale a pena tentar de novo, né? Com certeza, aprender com os erros, né, Rafa Nobre? Faz parte do processo. É isso, faz parte do processo, exatamente. E aí, o torcedor do Cruzeiro, a gente tava na expectativa com relação à venda de ingressos, e aí, ingressos praticamente esgotados, uma carga pequena ainda para esse jogo. O Tomense colocou 22.500 bilhetes disponíveis para a torcida, e claro, a maior parte da torcida do Cruzeiro no Ipatingão, domingo 7:30 da noite. Esses ingressos, se não esgotarem entre hoje e amanhã, provavelmente já deve se esgotar. Então a capacidade máxima aí de 22.500 torcedores lá no Ipatingão. O Tombense tem o costume, né, de mandar alguns jogos decisivos para lá. Mandou em 2015 o jogo contra o Atlético venceu por 3-0, com um público de 8.400 torcedores para lá. Em 2018 aquele Cruzeiro 2, Tombense 1, 14.200 torcedores acompanharam por lá a vitória do Cruzeiro. Agora já superada essa marca para esse jogo da primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro. Mas, ô Samuca, pra gente poder falar de outro detalhe, aliás, sempre que tem uma postagem do Cruzeiro, pode ser o que for. Outro dia foi o aniversário do Paulo César Borges, o torcedor lá cobrando, e a renovação do Marlon, tinha virado já uma novela. Essa novela ganhou outro capítulo hoje, Samuca? Pois é, o Marcelo Caran, que é o empresário do Marlon, ele até postou nos stories, no Instagram, uma foto na Toca da Raposa 2. E eu fui buscar algumas informações que teve uma nova conversa hoje, e aí sim, essa conversa deixando a permanência muito bem encaminhada. Claro que enquanto não passar para o papel, não vai ser acertada a renovação do Marlon, mas diferentemente da conversa que teve no início da semana, essa sim tratada pelas partes como muito positiva. O Marlon quer continuar no Cruzeiro, o Cruzeiro quer continuar com o Marlon. Só que da outra vez o que tinha sido conversado na hora da proposta não foi bem o que eles conversaram, e desta vez não. Já tem aí os termos discutidos, o que o Cruzeiro precisa fazer, o que o Marlon quer. Então, se não tiver uma reviravolta de novo, que eu acho que não acredito, né? Porque aí seria um desgaste muito grande, mas a informação é que a conversa hoje sim, muito positiva, e agora é aguardar que muito em breve esse contrato deve ser renovado, com o Marlon ficando aí no Cruzeiro por mais algumas temporadas, o que era natural da gente imaginar, né? Um atleta muito valorizado, terminou o ano muito bem, talvez aí um dos principais jogadores do Cruzeiro na campanha de 2023, começou o ano como titular, é uma liderança, novo ainda, tem mercado, tanto que tá chovendo proposta, e aí o Cruzeiro caminha para acertar esta renovação, que eu acho que vai ser um ótimo recado, né? Porque se você perde um jogador nessa altura do campeonato, ele iria cumprir o contrato, acho que de qualquer maneira, mas se sai ali em janeiro de graça para outro clube, acho que o Cruzeiro ia dar um recado muito ruim pro seu torcedor, principalmente, de não valorizar aquilo que tem que ser valorizado no elenco celeste. Tacada de mestre aí do Cruzeiro para manter o Marlon no elenco, né, Lélio Gustavo? Um jogador bastante regular.
Olha, o Marlon hoje ele é titular absoluto do Cruzeiro, por isso que chegou o Vidalba, sabe, eu falei pra mim, vai jogar como zagueiro, eu não vejo o Marlon fora do time, aí chegou agora o Barreal, eu gosto de jogar de ala pela esquerda, mas ali tem o Marlon e ainda tem um jogador de seleção brasileira pré-olímpica que é o Kaique. Então, realmente, essa opinião do Samuel aí é muito importante. Realmente, se o Cruzeiro perde, assim, tranquilamente o Marlon, a torcida não ia realmente ficar satisfeita. Agora, renovando com o camarada que é novo, já mostrou que tem bola. Ano passado foi destaque no Campeonato Brasileiro, é que o Cruzeiro realmente começa a pensar na formação daqui pra frente de um elenco muito mais qualificado do que ele vinha tendo nas últimas temporadas, sem dúvida alguma. Bom, são 5h28. A Dimara tá aqui falando em off. Você me imitou hoje no Barba? Imitei, Dimara, desculpa. Que lindo. Obrigada. Era uma homenagem, né? Era. O pior foi o Totonho colocando jogador que nem relacionado. Porque era eu chamando Totonho. Isso. Que bonito. Mas não vou fazer agora não, eu tô com vergonha. Você com vergonha de alguma coisa? É ele com vergonha. Não, eu tenho que aguentar isso. Vamos seguir com o noticiário do Cruzeiro, Rafa Nobre. Pra falar... Ele imitou um pouquinho. Desculpa. Você me imita toda hora aí. Ele imita toda hora aqui na redação. Não. Absurdo, eu não imito o Daniel Ele imita Seabra. todo mundo. Eu não sei imitar o Rafa Nobre. Você imita o Seabra sim. Imita sim. Somente quando ele reclama de alguma coisa. 99% das vezes. Mas vamos lá, pra falar da CIMED, a patrocinadora do Cruzeiro desde o fim de 2022, ela tem um espaço na camisa do Cruzeiro, fica logo embaixo da gola. Esse espaço vai levar agora um produto dela, a farmacêutica, a Laviton. A Lavitan é um produto da farmacêutica que vai ocupar aquele espaço. Uma coisa já tinha sido pensada pelo grupo CIMED já para essa temporada de 2024. Então, além da camisa, a camisa número 1 que foi lançada na última terça-feira, também o torcedor do Cruzeiro vai ter esse espaço novo que é o Lavitan, é um produto da CIMED que segue no Cruzeiro, tem contrato inclusive até o fim de 2026. Vai ter esse produto estampado na camisa do Cruzeiro. E que saiu do Palmeiras, né? É mesmo, a CIMED? Deixou o Palmeiras, sim. Foi rescindiu final de lá, contrato, né? rescindiu. E rescindiram, acho que acabou o contrato. E fica com o Cruzeiro, né? Exclusividade aí, né? Sempre bom, dinheiro no bolso. E um laboratório gigantesco aí, né? Gigantesco. Uma das grandes empresas, aliás, em Minas Gerais, né? No sul de Minas, Verdade. Pouso Alegre. Bem lembrado. 5h30, a gente já tá fechando essa primeira parte do Cruzeiro aqui no Tempo Esportes, desta sexta-feira. Queria saber de você, Rafa Nobre, tem mais algum detalhe por hora? Expectativa, né? Com relação à lista de relacionados, acredito que ela deve sair mesmo amanhã, principalmente por conta do Barreal, né? Álvaro Barreal treinou essa semana, já treinava desde a semana passada, né? No Cruzeiro. Então, acho que a parte física tá longe de ser a ideal, mas já tá em condições de pelo menos atuar alguns minutos para que a gente e o torcedor do Cruzeiro também possa conhecer um pouquinho mais do futebol do argentino de 23 anos. Ficamos nessa expectativa com relação à lista de relacionados. Amanhã, 10 horas da manhã, tem mais um treinamento e aí esse sim encerra a preparação para o jogo contra o Tombense. Logo em seguida, a viagem para Ipatinga, onde o Cruzeiro encara a equipe de Tombo 7h30 da noite no Ipatingão. Show de bola, Rafa Nobre. Samuca, meu velho, mais algum detalhe da sua parte? Então, amanhã tem a última atividade, o Nico vai definir o time. Com sinceridade, eu acho que ele não muda em relação ao jogo do Uberlândia. O Neres pode voltar a ser relacionado, mas aí para ficar no banco. Penso, assim como disse o Rafa, que o Barreal vai ser relacionado e Rafa Silva e Kaique aí vão ficar. O Rafa Silva vai voltar a treinar com o grupo na próxima semana. O Kaique mais um tempo aí para ele ser liberado. Vai ganhando mais opções também o Nico Larcamon no dia a dia na Toca da Raposa 2 nesta reta final de estadual. Show de bola, Samuca. Bom final de semana para você e bom trabalho também. No domingo a gente se encontra na segunda-feira aqui. Valeu, um abraço, amanhã partiu o Vale do Aço.